prazer, muito obrigado pelo seu tempo. E poder assistir o seu filme na Mostra de São Paulo foi uma alegria muito grande. E eu queria perguntar para você, como tem sido a sua experiência aqui no Brasil, em São Paulo? Você já veio aqui antes? Eu já vim muitas vezes na mostra. Na verdade, esse ano eu acho que era a nona e a 10ª longa que eu apresento cá na mostra, como diretor, como produtor, não sei, mais de 30 filmes, talvez mais. Portanto, eu venho muitas vezes na mostra, que é um festival muito importante para nós, é um festival muito importante para Portugal, para a distribuição, para a entrada na distribuição no cinema português no Brasil, e é um festival pelo qual eu tenho muito carinho há muito tempo e que me convida sempre aos meus filmes, e por isso eu tenho muito gosto muito de cá estar e de cá vir e de fazer muitos filmes. Eu produzo muitos filmes com o Brasil também, isso também é muito importante. Bem legal. E agora sobre o seu filme, O Pior Homem de Londres. Eu gostaria que você desse uma breve sinopse sobre o filme, a história, e o que a história desse filme significa para você. Bem, na verdade eu esse ano venho apresentar 2 filmes à mostra novos, 2 longas novos, que é O Pior Homem de Londres, que é um filme narrativo e que conta a história de Charles Augustus Howell, que é um português, o filho de uma portuguesa e de um inglês, que emigra cedo para a Inglaterra e que se transforma numa personalidade muito importante dentro daquilo que é o contexto artístico e a realidade artística da segunda metade do século XIX, dentro da era vitoriana, e é alguém que ganha uma importância proeminente no seio da arte contemporânea, da arte da época inglesa, nomeadamente no seio dos pré-rafaelitas. E nesse sentido é alguém que tem uma dimensão grande nessa história, mas que foi de certa forma esquecido pela história, e O Pior Homem de Londres, na verdade, é o nome que fica imortalizado por Arthur Conan Doyle, e que o transforma esse personagem num dos arqui-inimigos de Sherlock Holmes, e por isso é alguém que acaba por ficar mal visto na história. E a ideia foi fazermos uma pesquisa histórica rigorosa e precisa e perceber quem era na verdade esse personagem, quem era esse português em Londres, quais as suas motivações, e criar uma narrativa de ficção, mas baseada em factos verídicos em torno da vida desse personagem. O outro longa que eu estou a apresentar, que se chama A Pedra Sonha Dar Flor, é um filme mais poético, menos narrativo, nesse sentido da história narrativa, e é um filme a partir da literatura de Raul Brandão, que é um escritor português do início do século XX e que conta e contextualiza a realidade portuguesa, a pobreza, a miséria, de forma muito particular. E esse filme congrega uma série de escritos de Raul Brandão em torno de uma história que é o cerne dessa história, que é uma adaptação de um livro que se chama A Morte de um Palhaço. Portanto, é uma adaptação da morte de um palhaço, contextualizando ou transportando para hoje essa realidade portuguesa do início do século XX. Muito bom. E uma coisa sobre o filme, né, que O Pior Homem de Londres, que me impressionou, foi o aspecto da produção. De ser situada em Londres vitoriana, e eu me impressionei bastante com a maneira como que você trouxe esse período à vida. Como que foi recriar esse período no filme? Bem, na verdade esse filme tem uma premissa em que estávamos em período de Covid, estávamos fechados, né? E eu não queria filmar para Londres, eu já tinha produzido filmes em Londres e não queria fazer esse meu filme como diretor em Londres, e então fizemos toda a Londres, foi feita no Porto, na verdade, porque o Porto tem, obviamente, por causa do vinho do Porto, das invasões francesas, todo esse historial
toda essa fase da história portuguesa, tenho uma comunidade inglesa muito forte no Porto. Ou seja, casas vitorianas, palacetes vitorianos, há toda uma comunidade que não fala português e continua hoje a viver no Porto. Nesse sentido, foi mergulhar numa certa elite inglesa no Porto, que não deixa de ser um submundo, porque não é propriamente conhecido, não é? E então o filme acaba por ser feito em termos de produção aí nesse local. Depois houve uma série de recriações de espaços e de situações que obrigaram a uma certa criatividade, por forma a eu poder manter esse princípio de não me afastar muito de casa e das pessoas com quem trabalho regularmente, e por isso teve de tê-lo filmado muito perto de casa, que é o Porto, na verdade. É bem interessante como, mesmo às vezes não fazendo no local, você consegue criar uma experiência legítima, assim, né, da história. Então acho que foi muito bem utilizado. E eu queria perguntar sobre a sua inspiração. Sei que tem a parte do personagem, do Arthur Conan Doyle, mas se você pegou alguma coisa da sua experiência pessoal, ou de alguma notícia, talvez, qual que foi a sua inspiração? Bem, acima de tudo, eu não queria fazer um filme britânico, né? Não queria ter um ponto de vista britânico sobre esse personagem, ou sobre essa história sequer. Queria um ponto de vista português. E nesse sentido, esse personagem acaba por encarnar um imigrante que vai para um outro país e cujo grande desejo é ser aceito nessa sociedade, né? Portanto, isso é um princípio universal de qualquer imigrante, de qualquer país que vai para uma outra cultura e cuja intenção é, no fundo, integrar-se e sentir-se integrado. Portanto, nesse sentido, é uma história universal, não é? Em que depois as pessoas que o recebem nem sempre são corretas ou nem sempre são justas, não é? Com essa pretensão de pertencer a uma sociedade que não é legitimamente a sua, se quisermos chamar assim. E, na verdade, Charles Augustus Howell, ou para sermos mais corretos, Carlos Augusto Howell, acaba por sofrer dessa ostracização cultural ou essa pretensa superioridade cultural britânica sobre um português nesse meio, né? Nessa elite da sociedade britânica da época. E isso eu acho que é um princípio universal, portanto, isso é algo que eu me consigo identificar e que eu acho que qualquer um se consegue identificar, não é? Como a maior parte dos espectadores brasileiros em Portugal me falavam disso e me diziam que se conseguiam identificar com esse personagem, porque é uma luta que qualquer imigrante tem que enfrentar, não é? Portanto, para além de toda a história, ou de se situar numa época muito específica, na época vitoriana, de se situar numa elite cultural, não deixa de ser um princípio básico para alguém que imigra à procura de uma vida melhor, naturalmente, à procura de algo, e de se sentir ostracizado por essa cultura que nem sempre sabe receber, não é? O outro. O filme, de certa forma, é sobre isso também. Muito interessante mesmo também como que o personagem consegue ver umas rachaduras quando que ele é confrontado por isso, né? Por um lado ele consegue, por ele fazer parte dessa elite, ele consegue o que ele quer, mas quando que começam a ver essas diferenças, né? Ele acaba não conseguindo o que ele quer, que daí você consegue ver essas rachaduras no personagem. Então acho que esse foi também um dos meus aspectos favoritos. Quando que as pessoas terminarem de assistir o seu filme, o que você espera que fique com elas? Bem, o filme trata não só dessas questões de imigração, como trata da questão da criação, não é? Ou do princípio de criação artística. É um filme que acaba por estar focado na parte de trás da criação artística, de como é que alguém, neste caso um manager, um marchand de arte, que representa um artista tão importante como foi Dante Gabriel Rossetti na arte da época, toda a arte europeia da época, mas no fundo é como se fosse um produtor de cinema, se quiseres, não é? Ou seja, na sua relação com o realizador e a forma como essa relação entre aquele que cria as condições para criar e aquele que cria é fundamental, e essa simbiose é fundamental, não é? Portanto, para mim é uma realidade com a qual eu lido diariamente ao produzir filmes de outras pessoas, ou nesse filme, nesse caso muito específico, esse filme nem é produzido por mim, é produzido pelo Paulo Branco,
e eu sou o diretor, mas eu produzo muitos filmes, né? Então há uma realidade no processo de criação em que, na verdade, é a conjugação de várias pessoas que permite que os artistas possam continuar a criar, e nesse sentido isso para mim é importante, e essa história tem essa relação também pessoal, né, se quisermos. Não só eu como artista enquanto diretor, mas eu também enquanto produtor, a proporcionar a outros artistas que possam fazer a sua arte e que a possam desenvolver. Portanto, esse personagem é fácil de nos ser próximo, não é? Claro que há todo um lado dúbio do que é que o move, há um lado dúbio do que é que ele está a fazer e de que forma é que as falsificações dos quadros são legítimas ou não, de que forma é que ele enganar os outros pode ser legítimo ou não, mas isso é outra discussão, na verdade, não é? Portanto, isso é um patamar que para mim era importante deixá-lo livre para que o espectador tome essa decisão. A minha ideia não era moralizar, nem fazer eu um juízo de valor, mas sim deixar em aberto para que o espectador tenha o direito de o fazer. Muito bom, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva dele como um produtor de cinema, mas você vê, realmente faz bastante sentido. Bem, agora, para a gente finalizar, eu gostaria, se você puder, convidar as pessoas a assistirem o seu filme, seja o Pior Homem de Londres, mas os outros filmes que você também está aqui na mostra, convidar eles a conferir essas produções. Bem, na verdade, esse ano nós trouxemos uma abordagem diferente. Os filmes, a primeira vez que passam numa versão cineconcerto com os músicos e compositores da trilha sonora a tocar ao vivo a trilha sonora na Cinemateca. Portanto, os filmes, A Pedra Sonha Dar Flor é musicada ao vivo por Dada Garbeck, O Pior Homem de Londres é musicado ao vivo por Samuel Martins Coelho e o Surdina é musicado ao vivo pelo Tó Trips, e que são 3 composições completamente diferentes, de 3 filmes diferentes, em que a primeira é teclas, eletrónica e voz, o Pior Homem de Londres é violino e o Surdina é uma guitarra rock, se quisermos, ou sadomaso fado do Tó Trips, que é uma guitarra muito particular, muito portuguesa, muito única, na verdade, e por isso a ideia foi trazer à mostra uma versão diferente dos filmes e um espetáculo diferente, mas depois há outras sessões em que o filme passa normal, né? Com a trilha sonora dentro do filme, tudo normal, uma sessão de cinema normal, e por isso, claro, gostava muito que as pessoas pudessem ver os filmes. São filmes que irão ter posteriormente distribuição no Brasil, pela mão da Fênix Filmes, e por isso para mim é importante começar a aferir ou medir o pulso do espectador brasileiro. Fantástico, muito obrigado pelo seu tempo aqui, de poder iluminar mais pra gente a sua produção, pra gente conversar sobre cinema, né, que é fantástico a gente estar aqui assistindo os filmes. Gostaria de falar mais alguma coisa? Só... Não. Então, muito obrigado e é isso, muito obrigado.